toda a decisão em relação à corregedoria, a votação da volta do Conselho e tudo mais, mas eu queria entender, regimentalmente, é um caso mais grave do que os outros que normalmente o parlamento enfrenta. Isso. Vai ter algum diferencial em relação a prazos regimentais, considerando a gravidade do caso? Nós tivemos um caso no passado que a Câmara não cumpriu o prazo de defesa de um parlamentar. A jurisprudência, acho que do Supremo, foi derrubar a decisão e voltar para a Câmara para dar o prazo para que o parlamentar faça a sua defesa. O direito de defesa precisa ser respeitado, mesmo sendo um caso de fato muito grave e muito constrangedor para todos. Então nós vamos abrir o prazo, a deputada vai fazer a sua defesa. O que nós precisamos é, na parte que cabe, tanto ao corregedor como à mesa e depois ao Conselho de Ética, que o prazo utilizado seja o menor possível. Agora o prazo dela é um direito dela, ela usar os 5 dias que ela tem direito, e nós não podemos tirar isso de nenhum brasileiro e também de nenhum deputado. Agora, cumprido o prazo dela, o que nós queremos é que tanto o corregedor como a mesa e depois o Conselho de Ética possam avançar respeitando os prazos regimentais, mas não deixando que esse assunto leve muito tempo para ter uma solução dentro da Câmara dos Deputados. Do caso da sua direita ainda, presidente, parece que para o Conselho de Ética voltar a funcionar, precisa ser votado uma resolução. Nós apresentamos hoje. Vai ser votado hoje? Espero que sim, vou tentar que seja hoje. O importante é que em abertura do prazo de 5 sessões na corregedoria, né? Então, mesmo que não seja votado hoje, né, o processo só deve sair da corregedoria e da mesa da Câmara a partir da próxima semana. Então, votar hoje ou votar na próxima semana não faz muita diferença. Agora, seria bom que a gente conseguisse consenso, acordo, para votar o projeto de resolução ainda hoje. Obrigada. Presidente, ainda com relação a esse projeto de resolução, ele pode valer também para a Comissão Mista de Orçamento? Não. Comissão Mista é Congresso Nacional. Mas existe uma expectativa para a formação da Comissão Mista, tendo em vista a pandemia? Certamente, em algum momento, vai ter que se criar a Comissão Mista do Orçamento, mas quem faz isso é o Congresso Nacional, não é a Câmara nem o Senado. E ela pode funcionar também de maneira virtual, o senhor imagina Certamente. isso? Os plenários estão funcionando, qualquer outra comissão pode funcionar de forma... E uma outra dúvida, presidente, com relação ao orçamento apresentado ontem, queria saber a avaliação do senhor sobre esse estabelecimento do salário mínimo em R$ 1.067, sem aumento real pelo 2º ano consecutivo. Olha, certamente o governo trabalha com o orçamento possível, respeitando o teto de gastos, respeitando a arrecadação, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, no momento de crise, né, achar que aumentar as despesas acima da inflação é um bom sinal. Infelizmente, o ideal é que a gente pudesse estar avançando mais no salário mínimo, mais com a economia caindo, mais de 5% esse ano, como caiu no trimestre anterior 9%. Eu acho que a manutenção da correção apenas pela inflação é o possível nesse momento, já que a gente não sabe ainda como vai ser a projeção de crescimento e de arrecadação para o próximo ano. Boa tarde, presidente. Sobre o projeto, tem alguns projetos de decreto legislativo para sustar aquela portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal, né? Eu queria saber se a mesa também avaliou isso na reunião de hoje, ou se isso está em alguma análise jurídica. Eu estou analisando com os deputados, estou tentando ampliar o apoio ao decreto legislativo, à proposta. Do meu ponto de vista, ela é completamente ilegal, absurda. Não é o Ministério da Saúde que pode, né, tomar a decisão como tomou, na verdade, uma interferência numa lei. Então, do meu ponto de vista, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa decisão, né? E se isso não ocorrer, eu acho que nós temos que trabalhar para que ou a gente possa ter voto aqui, ou que algum partido ou a própria Câmara em algum momento decida ir ao Supremo Tribunal Federal para sustar esse decreto que é claramente ilegal e inconstitucional. Isso foi discutido na mesa hoje? Não foi. Essa é a minha posição pessoal. Né? Minha posição pessoal. Eu acho que a lei brasileira, o marco legal brasileiro para esse tema, ele é muito claro, muito nítido, né? A gente não deve criar nenhum tipo de decreto, né, ou de portaria que constranja a decisão da mulher. Quer dizer, uma portaria completamente ilegal, inconstitucional, que não respeita as normas legais do nosso país. É a minha posição pessoal, por isso que eu não posso dizer qual vai ser a decisão, mas eu acho
que o melhor caminho é que o governo pudesse recuar e pudesse discutir com o Congresso e debater o assunto. Agora, dessa forma, eu acho que é até uma interferência naquilo que cabe ao outro poder. Obrigada.